Leitura de Provérbios, capítulo 18, versículo 24. Provérbios, capítulo 18, versículo 24, é o nosso versículo-chave deste evento. Provérbios, capítulo 18, versículo 24. O título da mensagem de hoje é A Influência de uma Amizade. Novamente, o título da mensagem de hoje é A Influência de uma Amizade. A Bíblia diz em Provérbios, capítulo 18, versículo 24: O homem de muitos amigos deve mostrar-se amigável, mas há um amigo mais chegado do que um irmão. Podem se sentar? Irmãos, este versículo de Provérbios, capítulo 18, ele é um tanto quanto interessante, pois ao mesmo tempo que ele traz a informação acerca de uma pessoa que tem muitas amizades, uma pessoa que possui amigos, ela também fala da importância que é cultivar boas amizades, que é termos pessoas próximas, pessoas que inclusive podem ser mais chegadas, podem ser de maior ajuda do que um irmão físico. Uma coisa bem interessante nós considerarmos é que nossas famílias, nossos pais, mães, irmãos, irmãs, primos, primas, avós e avós, nós não escolhemos. Nós não temos nenhum controle sobre quem vai ser a nossa família. Mas nós podemos escolher quem vão ser os nossos amigos. Nós podemos escolher com quem nós vamos estar próximos, com quem nós vamos ter comunhão. E antes de prosseguirmos, eu gostaria de justamente explicar um pouco acerca do que é ser um amigo. A Bíblia faz uma diferença bem interessante entre ser filho de Deus e ser amigo de Deus. E eu acredito que se entendermos essa doutrina, conseguiremos entender qual é o papel de um amigo. Um filho de Deus é todo aquele que, pela fé, foi salvo, aquele que aceitou a Cristo, aquele que recebeu a Cristo. A estes foi dado o poder de serem chamados filhos de Deus. João capítulo 1 fala acerca dessa questão. Então, todo aquele que é salvo, todo aquele que nasceu de novo é um filho. Ele já faz parte da família espiritual de Deus. Ele já tem a salvação. É algo totalmente gratuito e algo eterno. Novamente, família nós não escolhemos e nem podemos cortar fora. Mesmo que uma pessoa fale, não, eu não quero mais ver meu pai, meu avô, minha avó, ainda assim, continua sendo família. Não tem como trocar de avô, trocar de pai, trocar de mãe. Assim também é quando a pessoa nasce de novo. Independente se ela estiver caminhando com Deus ou não, ela continua um filho de Deus, ela continua salva. É vida eterna. Porém, a Bíblia tem esse conceito bem legal, e como eu mencionei acerca de Abraão, que ele é chamado de amigo de Deus, que se formos para Tiago, capítulo 2, vamos ver que é diferente de ser filho. Tem muitos pais que não têm amizade com seus filhos, muitos filhos que não têm amizade com seus pais, por diversos motivos. Talvez um desentendimento, talvez uma briga, algo que aconteceu há muito tempo atrás ou recentemente. Mas um amigo é aquela pessoa que tem um bom relacionamento. É aquela pessoa que tem comunhão, que tem um contato. E a amizade, ela mostra inclusive essa proximidade. Porque por mais que você possa um dia ter tido uma amizade com uma pessoa que está muito distante, se você não tem uma comunhão, se você não tem um contato, antigamente era por carta. Eu inclusive tinha um amigo que ele morava na Bahia, e eu tinha contato com ele muito raramente, de 10 em 10 anos, mais ou menos, quando eu ia para a fazenda da minha família na Bahia, encontrava com ele, a gente ficava andando por aquela mata bem árida, procurando os bichos, era bem legal. E eu mantinha contato com ele por carta. 10 anos, até a gente ver face a face. E a última vez que eu o vi, ele estava bem diferente, tinha outros gostos, já estava trabalhando, eu era um pouquinho mais novo que ele. E a verdade é que com o tempo nós paramos de trocar essas cartas, nós paramos de nos comunicar. Já tinha a possibilidade de termos contato por celular, mas perdemos essa comunhão, perdemos esse contato, essa intimidade. E com isso, a amizade acabou. Hoje, eu não sei mais o que está acontecendo com ele, eu não sei mais o que se passa na vida dele, e talvez ele não saiba também da minha. Mas o fato é que a ausência de comunhão fez com que essa amizade se perdesse. E é justamente isso que a Bíblia fala também, que um amigo de Deus é uma pessoa que tem comunhão, que tem amor para com Deus. O que é amar a Deus? Obedecê-lo, é honrá-lo, é fazer a vontade dele. Então, por mais que a salvação seja gratuita, a amizade, ser um filho amigo de Deus, é diferente. Nem todo filho é amigo, mas todo amigo de Deus é algum filho. Então, irmãos, é muito importante nós entendermos isso primeiramente. Um amigo é uma pessoa
que tem um bom relacionamento, que tem proximidade, que tem intimidade. E no caso aqui de Deus, é uma pessoa que obedece ao Senhor. Uma pessoa que faz a vontade do Senhor. Esse, de fato, é um amigo de Deus, não um filho. Filho é somente pela fé. É uma vez salvo, sempre salvo. Agora, a amizade, ela pode tirar os e baixos. Ela pode estar firme, ela pode diminuir, ela pode acabar totalmente. Isso vai variar a partir das duas pessoas envolvidas. E quando estamos falando de Deus, irmãos, Deus sempre quer ter comunhão conosco. Deus sempre quer estar junto conosco, nos guiando e nos ensinando. Ao ponto que a Bíblia fala que nós o amamos porque Ele primeiro nos amou. Deus, Jesus Cristo, o Pai, todas essas figuras da Trindade fizeram o primeiro passo de tudo. Primeiro Cristo morreu por nós. Primeiro o Senhor enviou o seu Filho para morrer por nós. Então, a partir disso, nós podemos amar de volta. Ele já deu o primeiro passo. Mas agora, irmãos, tendo isso em mente, eu gostaria de trazer para outra aplicação. Uma aplicação agora, não somente da amizade com o Senhor, mas também os nossos amigos físicos. Talvez as pessoas do nosso trabalho, as pessoas da nossa cidade, os nossos parentes até mesmo. As amizades boas e ruins que podemos ter. E a influência, a diferença que essa amizade pode nos fazer. Vamos agora para Provérbios capítulo 27. Provérbios capítulo 27. A Bíblia diz em Provérbios capítulo 27, no versículo 17: Como ferro com ferro se aguça, assim o homem afia o rosto do seu amigo. Tem uma frase um tanto quanto famosa que é: diga-me com quem andas, eu direi quem és. Essa frase não é bíblica, não está na Bíblia, mas o conceito está. E é justamente isso que está falando. O ferro afia o ferro, pensa em uma faca sendo amolada, uma faca afiando a outra. Assim o homem afia o rosto do seu amigo. Está falando de você cortar o rosto do seu amigo, está falando de você moldar, você formar o semblante, quem seu amigo é, como ele age. Então nós temos que entender que a Bíblia nos diz que o nosso ambiente influencia como nós agimos, como nós vemos o mundo, como nós somos. Então, quando estamos falando de amizade, aquelas pessoas que estão próximas de nós, estão ao nosso redor, isso é muito sério. Nós não podemos simplesmente estarmos próximos, em comunhão, andando com qualquer tipo de pessoa. Porque, infelizmente, irmãos, existem pessoas que não têm as melhores intenções, nem para elas mesmas, nem para nós. Nós temos que estar atentos, especialmente com quem nós trazemos para a nossa casa, para o nosso lar, para o nosso íntimo, com quem nós compartilhamos as coisas. Porque isso pode muito bem acabar trazendo grandes consequências. É interessante entendermos também que a Bíblia nos ensina sobre a importância de cultivarmos e termos, de fato, amizades sinceras, não vivermos totalmente isolados e sozinhos. A Bíblia fala que existe um momento para estarmos, de fato, um momento a sós. Isso, inclusive, serve também para os casais. Existe um momento para os casais, o pai e a mãe saírem afastados dos filhos, terem um tempo a sós. E até dentro do casal, há um momento para o marido e a mulher estarem a sós. Quantas vezes Cristo não orou totalmente sozinho? Ele não foi até um lugar deserto, até um monte, até um lugar isolado e orou. Então, se o nosso Senhor Jesus Cristo tinha esse momento, era importante para ele ter esse momento, quanto mais não é para nós. Uma questão até de saúde, mesmo saúde mental, termos um momento, não estarmos sempre rodeados de pessoas. Mas é uma balança. Ao mesmo tempo que é importante para nós termos um tempo sozinhos, também é importante termos um tempo juntos. Provérbios 27, no versículo 10, diz: Não deixes o teu amigo, nem o amigo de teu pai, nem entres na casa de teu irmão no dia da tua adversidade. Melhor é o vizinho perto do que o irmão longe. Então, justamente aqui, o irmão a gente nunca vai mudar quem é. Mas é muito melhor, é muito mais valoroso nós termos um vizinho ao nosso lado, no qual nós podemos confiar, nos aproximar em dias de problemas e adversidades, que o irmão que mora lá, do outro lado do Brasil. Vamos supor, até na Bahia. Se tivesse um parente lá na Bahia, ia ser complicado. Até pode dar certo, é claro, não estou dizendo que a gente não possa, especialmente nos dias de hoje, com o celular, com ligada de vídeo, esse tipo de coisa, o WhatsApp, a gente não possa manter um contato, mas não é a mesma coisa que alguém do nosso lado, alguém fisicamente. A pandemia, inclusive, nos mostrou muito isso. Eu e a Priscila tivemos por muito tempo aulas à distância. Só ligava a câmera lá, tanto de quadradinho, o pessoal tudo assistindo a aula à distância. Não é nada comparado com você estar presencialmente, numa sala de aula ou com um parente, com um amigo presencialmente. E outra coisa bem interessante que a Bíblia nos traz também, dessa vez em Eclesiastes,
capítulo 4, é a vantagem, a segurança que temos ao estarmos reunidos de amigos. Eclesiastes capítulo 4, versículo 7. Eclesiastes 4, versículo 7 diz: Outra vez me voltei e vi vaidade debaixo do sol. Há um que é só e não tem ninguém, nem tampouco filho nem irmão, e contudo não cessa do seu trabalho, e também seus olhos não se satisfazem com riqueza, nem diz: para quem trabalho eu, privando a minha alma do bem? Também isto é vaidade e enfadonha, cansativa, excessiva ocupação. Melhor é serem dois do que um, porque tem melhor paga do seu trabalho. Porque se um cair, o outro levanta o seu companheiro. Mas ai do que estiver só, pois caindo, não haverá outro que o levante. Também se dois dormirem juntos, eles se aquentarão. Mas um só, como se aquentará? E se alguém prevalecer contra um, os dois lhe resistirão. E o cordão de 3 dobras não se quebra tão depressa. Então a Bíblia aqui em Eclesiastes capítulo 4 nos dá uma série de aplicações até no calor humano, para fugir do frio, no qual uma companhia é importante. Um cordão com 3 pontas não é. 3 dobras não se quebra tão depressa. Um nó bem mais firme, bem mais forte. Então, novamente, as pessoas com que nós estamos reunidos, as amizades que nós mantemos, podem ser a diferença entre nós cairmos e nós estarmos firmes. Entre nós crescermos em sabedoria, crescermos em habilidade e nós diminuirmos, nós falharmos. E o que eu gostaria agora de mostrar, irmãos, é um exemplo muito negativo de uma amizade na Bíblia. Nós vamos ver a história de 2 pessoas. Primeiro, Josafá e a amizade com que ele teve com Acabe. Depois, nós vamos ver outra amizade de Davi e Jonatas. E como foi diferente essas 2 amizades, qual foi a consequência dessas 2 amizades. Vamos para 2 Crônicas, capítulo 17. 2 Crônicas, capítulo 17. Vamos aprender um pouco da vida de Josafá. 2 Crônicas, capítulo 17, no versículo 1 diz: E Josafá, seu filho, reinou em seu lugar e fortificou-se contra Israel. E pôs soldados em todas as cidades fortificadas de Judá, e estabeleceu guarnições na terra de Judá, como também na cidade de Efraim, que Asa, seu pai, tinha tomado. Só para dar uma pequena explicação, o motivo dele se fortificar contra Israel, porque nesse momento o reino estava dividido, a gente tinha o reino do norte, o reino do sul, o reino de Judá e o reino de Israel. 2 reis diferentes, que por muito tempo tinham inimizade. O rei de Israel atacava os reis de Judá, os reis de Judá atacavam os reis de Israel. Então é isso que a Bíblia está nos mostrando. Josafá está se preparando contra Israel. Vamos continuar aqui no versículo 3. E o Senhor era com Josafá, porque andou nos primeiros caminhos de Davi, seu pai, e não buscou a Baalins, não buscou a outros deuses. Antes buscou ao Deus de seu pai, andou nos seus mandamentos, e não segundo as obras de Israel. E o Senhor confirmou o reino na sua mão, e todo Judá deu presentes a Josafá, o qual teve riquezas e glória em abundância. E exaltou-se o seu coração nos caminhos do Senhor, e ainda mais, tirou os altos e os bosques de Judá. E no 3º ano do seu reinado, enviou ele os seus príncipes, a Benaiil, a Obadias, a Zacarias, a Natanael e Micaías, para ensinarem na cidade de Judá. E com ele os levitas, Semaías, Netanias, Zebadias, Azael, Semiramote, Jonatas, Adonias, Tobias e Tobi-Adonias, e com estes levitas, os sacerdotes, Elisama e Jorão. E ensinaram em Judá, levando consigo o livro da lei do Senhor, e foram a todas as cidades de Judá, ensinando entre o povo. Enquanto o reino de Israel estava indo de mal a pior, cada vez um rei pior do que o outro, idolatria, imoralidade de todas as formas, Josafá estava se esforçando para servir a Deus. Estava se esforçando para fazer aquilo que era certo aos olhos de Deus. E ele foi grandemente abençoado com isso. E ele não se contentou com as coisas que ele estava fazendo, ainda mais ele foi e serviu a Deus, enviou esses professores, essas pessoas para estarem pregando a palavra do Senhor por todas as cidades, esses levitas, esses príncipes, para ensinarem a lei do Senhor.
Imagina se o Brasil fosse assim. Se nós tivéssemos um líder que enviasse por todo o Brasil pastores, pregadores, ensinadores e professores de todos os tipos para pregarem a palavra de Deus, seja o evangelho ou outras doutrinas. Seria uma bênção. E é justamente esse período que Judá está passando, um período de grande crescimento espiritual, de grande força, confiando no Senhor. O versículo 10 diz: E veio o temor do Senhor sobre todos os reinos das terras que estavam ao redor de Judá, e não guerrearam contra Josafá. E alguns dentre os filisteus traziam presentes a Josafá, e prata como tributo. Também os árabes lhe trouxeram gado miúdo, 7.700 carneiros e 7.700 bodes. Cresceu, pois, Josafá grandemente em extremo, e edificou fortalezas e cidades de provisões em Judá. Até os inimigos do povo de Israel, filisteus, muitas vezes os árabes tinham algum conflito, estavam trazendo presentes para Josafá. Olha o quanto ele estava tranquilo, estava vivendo uma paz, quantas bênçãos o Senhor tinha colocado na vida dele. E teve muitas obras na cidade de Judá, e homens de guerra e valentes em Jerusalém. Irmãos, até o momento a vida de Josafá está uma bênção. Tudo que a gente poderia querer, Deus abençoando o nosso trabalho, Deus abençoando os nossos caminhos, nos protegendo de pessoas ruins, até as pessoas que tinham inimizade com a gente em paz conosco. O que a gente não poderia querer? E ainda mais, Josafá crescendo espiritualmente cada vez mais, buscando servir a Deus. Deve ser o nosso alvo, seguir grandes homens de Deus na Bíblia. Seguir exemplos como Josafá estava sendo aqui. Mas, porém, contudo, entretanto, nenhuma pessoa é perfeita. E nós vamos ver que a grande falha de Josafá era justamente as amizades, as pessoas com que ele se envolvia. Como lemos no início, havia uma separação entre o reino de Israel e o reino de Judá. E muitas vezes essa separação era baseada em inimizade. Parte porque o reino se dividiu, então um queria a terra do outro, queria o reinado do outro, e parte em alguns momentos por conta do momento espiritual que a nação estava. O reino de Israel muitas vezes lotado de idolatria, de maldades contra os inocentes. E apesar disso, o versículo 1 do capítulo 18 diz: Tinha, pois, Josafá riquezas e glória em abundância, e aparentou-se com Acabe. Então Josafá, que estava nesse período de grande bênção, de grande tranquilidade, poxa, por que não me aliar com Acabe? Acabe, meus irmãos, é justamente o rei de Israel. Nós lemos e vimos que ele não agiu de acordo com as obras de Israel, de Josafá, que Judá estava agindo de maneira diferente. O que isso indica? Que Israel estava servindo a Deus também? Que o povo de Israel estava firme nos caminhos do Senhor? Não, ao contrário. Vamos agora para 1 Reis, capítulo 16. Vamos aprender um pouco sobre Acabe. 1 Reis, capítulo 16, no versículo 29. A Bíblia diz acerca de Acabe em 1 Reis, capítulo 16, no versículo 29. E Acabe, filho de Onri, começou a reinar sobre Israel no ano 38º de Asa. Asa é o pai de Josafá, rei de Judá. E reinou Acabe, filho de Onri, sobre Israel em Samaria 22 anos. E fez Acabe, filho de Onri, o que era mal aos olhos do Senhor, mais do que todos que foram antes dele. E sucedeu que, como se fora pouco andar nos pecados de Jeroboão, filho de Nebate, ainda tomou por mulher a Jezabel, filha de Etbal, rei dos Sidônios, e foi e serviu a Baal e o adorou. Irmãos, para quem conhece a história dos reis, Jeroboão foi um péssimo rei. Ele foi o pontapé para muita idolatria, para muita apostasia, para muita maldade na nação de Israel. Ele foi o primeiro rei da nação de Israel, quando houve divisão. E Acabe fez pior. Não dá nem para imaginar. Poxa, o cara já fez muita coisa errada. Acabe foi o pior. Eu lembro até, inclusive, do acampamento que teve essa pergunta. Quem foi o pior rei de Israel? Eu fui responder, não, foi Jeroboão. Porque Jeroboão começou tanta coisa errada. Estava errada a resposta. Aí passou mais um pouco, falei, não, agora sim então. Se não é Jeroboão, é Acabe. E enquanto eu estudava essa história, eu vi que realmente, a Bíblia fala na cara, é Acabe, o pior rei. E esse Acabe, inclusive, ele tinha uma esposa que era pior do que ele. Sempre tem um peixe maior, sempre tem uma pessoa pior do que a outra. Versículo 32 diz: E levantou um altar a Baal, na casa de Baal que edificaram em Samaria. Também Acabe fez um ídolo, de modo que Acabe fez muito mais para irritar ao Senhor, Deus de Israel, do que todos os reis de Israel que foram antes dele.
Em seus dias, Hiel, o betelita, edificou Jericó, em Abirão, seu primogênito, afundou, e em Segube, seu filho menor, pôs as suas portas, conforme a palavra do Senhor que falara pelo ministério de Josué, filho de Nun. Então aqui temos uma referência um pouco paralela a essa história, em relação à história de Josué, mas o ponto que é importante de extrairmos aqui é que Acabe não é, de nenhuma forma, nem sequer um cristão. Mesmo que fosse um cristão, a gente ainda tem que tomar em consideração se é um cristão fiel, se é uma pessoa que está servindo a palavra de Deus. Sansão também era cristão, por assim dizer. Salomão, por grandes períodos da sua vida, estava servindo a Deus, mas caiu também grandemente em outros. Acabe não era nem crente, por assim se dizer. E não somente isso, mas Acabe, nós vamos ver que ele tinha conhecimento de quem era o Senhor. Ele não fazia as coisas em ignorância, ele não era somente uma pessoa que não sabia o que deveria fazer. Inclusive, Acabe tinha em suas mãos muito sangue inocente. Vamos para 1 Reis, dessa vez para o capítulo 21. Se nós lêssemos grande parte do capítulo 21, vamos ver justamente que Acabe desejaria ficar com o terreno de Nabote, uma pessoa que tinha uma vinha, um espaço com uma plantação. Ele queria esse espaço. O rei queria esse espaço de todo jeito, mesmo ele podendo ter qualquer outro lugar, ele queria esse espaço de Nabote. Nabote não quis vender, o rei ficou muito triste e a sua esposa justamente articulou a morte de Nabote. Eles acusaram ele falsamente, mataram ele só para ficar com aquele espaço de terreno. Acerca desse evento, a Bíblia diz em 1 Reis capítulo 21, no versículo 25: porém ninguém fora como Acabe, que se vendera para fazer o que era mal aos olhos do Senhor, porque Jezabel, sua mulher, o incitava, e fez grandes abominações, seguindo os ídolos, conforme a tudo o que fizeram os ídolos, que fizeram os amorreus, os quais o Senhor lançou fora da sua possessão, de diante dos filhos de Israel. Sucedeu, pois, que Acabe, ouvindo essas palavras, rasgou as suas vestes e cobriu a sua carne de saco e jejuou, e jazia em saco e andava mansamente. Então Acabe foi repreendido por Elias, foi profetizado que ele iria ser destruído, a família iria ser destruída, a esposa iria ser destruída. Enfim, ele tem uma história paralela com Elias, mas o ponto que eu gostaria de trazer é justamente que logo em seguida a gente tem a história da união dele com Josafá. Então temos aqui um grande homem de Deus, está se esforçando para seguir a Deus, para fazer com que as outras pessoas sirvam a Deus, e temos paralelamente um rei extremamente ímpio, uma pessoa com sangue inocente nas mãos, tinha acabado de matar Nabote, por um terreno, por um espaço de terra, porque o terreno ficava perto do palácio. O rei podia ter qualquer terreno que ele quisesse no país inteiro, queria esse terreno, e estava disposto a matar o dono só para tê-lo. Este mesmo homem é quem Josafá faz um acordo, é quem Josafá desce para ter comunhão. Vamos ver então qual foi o saldo, a consequência deste evento em 2 Crônicas, capítulo 18. 2 Crônicas, capítulo 18. Nós vemos o versículo 1, vamos ao versículo 2. 2 Crônicas 18, versículo 2, a Bíblia diz: e depois de alguns anos desceu ele para Acabe em Samaria, e Acabe matou ovelhas e bois em abundância, para ele e para o povo que vinha com ele, e o persuadiu a subir com ele a Ramote de Gileade, porque Acabe, rei de Israel, disse a Josafá, rei de Judá: irás tu comigo a Ramote de Gileade? E ele disse: como tu és, serei eu, e o meu povo como teu povo, iremos contigo à guerra. Disse mais Josafá, o rei de Israel: peço-te, consulta hoje a palavra do Senhor. Então nós vemos aqui que Acabe faz essa proposta, depois de fazer esse grande banquete, esse grande agrado a Josafá, ele faz esse chamado: vamos lutar em Ramote de Gileade, vamos dominar esse terreno, vamos à guerra. Será o teu povo comigo? E nós podemos até entender um pouco do que se passava na mente de Josafá. O reino estava dividido há tanto tempo, havia essa inimizade há tanto tempo. De fato, eles são parentes, eles são o mesmo povo que se dividiu. Então, Josafá, talvez em seu coração, pensava justamente: essa amizade pode trazer um grande bem para o povo. Não estamos mais sendo inimigos, estamos unidos, estamos fazendo o que é certo aos olhos de Deus. Mas não era isso que se passava no coração de Acabe.
Não era essa a intenção de Acabe. Josafá justamente fala: vamos consultar a palavra do Senhor. Então o rei de Israel reuniu os profetas, 400 homens, e disse-lhes: iremos à guerra contra Ramote de Gileade, ou deixarei de ir? E eles disseram: sobe, porque Deus a entregará na mão do rei. Disse Josafá: não há ainda aqui algum profeta do Senhor para que o consultemos? Uma fala bem interessante. Ele traz 400 profetas, nenhum serve. Josafá ainda está com a pulga atrás da orelha. Por quê, irmãos? Não adianta nós nos reunirmos de pessoas que podem até falar no nome de Deus, podem até falar: não, que o Senhor te abençoe, em nome de Jesus Cristo, pode até usar um linguajar cristão. Se não for uma pessoa que está falando com a verdadeira intenção, não adianta nada, é vão, é só da boca para fora. Se nós formos tomar em consideração os fariseus, eles falavam coisas espirituais, não quer dizer que eles eram pessoas verdadeiramente fiéis a Deus. Este povo me honra com a tua boca, mas o seu coração está longe de mim. É o que Cristo fala justamente deles. Então nós temos que ter esse discernimento, e Josafá já estava vendo. Tem um profeta do Senhor aqui, 400 homens, todos falaram a mesma coisa: vai, vocês vão ganhar. Alguma coisa está errada. E o rei de Israel começa a mostrar suas verdadeiras cores. Então o rei de Israel disse a Josafá: ainda há um homem por quem podemos consultar ao Senhor, porém eu o odeio. Algo está estranho? Porque nunca profetiza de mim o que é bom, senão sempre o mal. Este é Micaias, filho de Imlá. E disse Josafá: não fale o rei assim. Poxa, não seja assim. Eu não quero, eu odeio esse homem, ele só profetiza de mim mal. Só porque eu mato pessoas inocentes, só porque eu cometo idolatria, só porque eu faço um tanto de maldade, essa pessoa, diferente dos outros 400, vem me falar coisas ruins. Que absurdo. Quem poderia falar contra o grande rei Acabe? Josafá tenta interceder, fala: não fale dessa forma, vamos trazer ele aqui ainda. Então o rei de Israel chamou um oficial e disse: traz aqui depressa a Micaias, filho de Imlá. E o rei de Israel e Josafá, rei de Judá, estavam sentados cada um no seu trono, vestidos com suas roupas reais, e estavam sentados na praça entrada da porta de Samaria. E todos os profetas profetizavam na sua presença. Então nós vamos ver aqui que tem alguns desses falsos profetas, não são de fato profetas do Senhor, falsos ensinadores, começam a profetizar que eles vão destruir, que eles vão vencer, que eles vão ser vitoriosos, que o Senhor vai estar com eles. E o mensageiro chega até Micaias. E o mensageiro que foi chamar a Micaias falou-lhe dizendo, versículo 12: eis que as palavras do profeta, a uma voz, predizem coisas boas para o rei. Seja, pois, também a tua palavra como a de um deles, e fala o que é bom. Uma dica: quando a gente for ler a Bíblia, a gente pega a nossa interpretação, o que a gente quer, e a gente procura na Bíblia. É assim? Eu vou falar para o profeta, falar o que eu quero, o que o rei quer ouvir. É assim que nós nos comunicamos com Deus? Não, não é sobre o que nós queremos ouvir, é sobre o que Deus quer dizer. Então aqui já começa tudo errado. E Micaias era uma figura um tanto quanto irônica, pelo menos nessa porção aqui que nós vamos ver. Micaias vai então, mas antes ele diz: porém Micaias disse: vive o Senhor, que o que meu Deus me disser, isso falarei. Vindo, pois, ele ao rei, este lhe disse: Micaias, iremos a Ramote de Gileade à guerra, ou deixaremos de ir? Ele disse: subi e triunfarás, e serão dados na vossa mão. Acabe já conhecia Micaias, e talvez pela maneira como Micaias falou, ou Acabe já entendendo a intenção dele ruim, ele até diz para o profeta: até quantas vezes te conjurarei para que não me fales, senão a verdade, em nome do Senhor? Fale a verdade, não inventa coisa. Acabe já sabia que os 400 profetas estavam inventando, estavam de mentira. Micaias então responde agora de fato a palavra do Senhor. Então disse ele: vi a todo Israel disperso pelos montes, como ovelhas que não têm pastor. E diz o Senhor: estes não têm senhor, torne cada um em paz para a sua casa. A palavra do Senhor claramente dizendo: não é para guerrear, vai cada um para a sua casa, cessa isso. Mas nós vamos ver que Acabe não estava disposto a seguir a vontade do Senhor. Os falsos profetas ficam irados contra Micaias, até o agridem, e Acabe o prende. Até que ele volte em segurança, Micaias ficaria preso. E Josafá está vendo tudo isso. Ele está vendo como Acabe trata
profeta de Deus como inimigo. Ele está vendo como ele está rodeado de falsos profetas, ele está vendo que ele está maltratando o homem de Deus que está fazendo a vontade do Senhor, e mesmo assim ele continua. Irmãos, é muito mais fácil da gente passar pano para os erros das pessoas, para a gente fingir que não está vendo, coisas muito erradas, inclusive, depois que a gente cria vínculos emocionais. Era até isso que a gente estava falando com a Priscila. Que tem pessoas que na família tem algum caso de adultério, de assassinato, de traição, seja o que for, grandes pecados, e ao mesmo tempo que tem pessoas que se indignam contra esse pecado e se comprometem em nunca fazer. Eu tenho um amigo que o pai era alcoólatra e por muito tempo ele repudiou totalmente qualquer tipo de bebida, eu não queria nem encostar, porque ele viu um mau exemplo. Tem outras pessoas que não. Tem outras pessoas que veem que a minha família tem um exemplo e falam, não, mas não é tão ruim assim. Não, mas não é assim, não é um pecado tão grande assim. E Josafá talvez fingiu que não viu, ou não quis ver, porque nós vamos ver que Acabe vai até a guerra e Josafá vai junto com ele. E o seu grande amigo, Acabe, diz para Josafá, disfarçando-me eu, então entrarei na peleja. Tu, porém, veste as tuas roupas reais. Disfarçou-se, pois, o rei de Israel, e entraram na peleja. Quem começou a briga? Acabe. Mas eu vou para a guerra disfarçado. Você pode ir vestido de rei, não tem importância não, mas eu vou disfarçado. E olha que interessante. Deu ordem, porém, o rei da Síria aos capitães dos carros que tinha, dizendo, não pelejareis nem contra pequeno nem contra grande, senão só contra o rei de Israel. Não é para vocês matarem ninguém, brigar com ninguém, focar em ninguém, só no rei. Quem que era a única pessoa vestida de rei? Josafá. Então, olha que amizade verdadeira, que amizade sincera. Eu vou disfarçado, mas você pode ir de rei, pode ir nas suas vestes reais, as vestes mais bonitas possíveis. Estava querendo fazer justamente um bode expiatório, mandar todo mundo atrás dele e eu fico aqui tranquilo. Mas irmãos, Deus vê tudo, Deus sabe de tudo. E não adianta a artimanha que algum homem pode inventar, a maldade que alguma pessoa pode ter, que não vai ser assim que vai ter vitória. E a morte de Acabe, o fim dele é muito satisfatório justamente por conta disso. Ele achou que ele podia passar a morte para Josafá, mas vamos ver que ele vai justamente colher o que ele plantou. Sucedeu que, vendo os capitães dos carros a Josafá, disseram, este é o rei de Israel, e o cercaram para pelejar. Porém Josafá clamou e o Senhor o ajudou, e Deus os desviou dele. Porque sucedeu que, vendo os capitães dos carros, que não era o rei de Israel, deixaram de segui-lo. Então o homem armou o arco e atirou a esmo, e feriu o rei de Israel, entre as junturas e a couraça. Então assim, o cara está disfarçado, achando que não vai acontecer nada, o outro pega, atira, pega. Não tem escapatória para o ímpio, não tem recurso. Então disse ao carreteiro, dá a volta e tira-me do exército, porque eu estou gravemente ferido. E aquele dia cresceu a peleja, mas o rei de Israel susteve em pé no carro defronte dos sírios até a tarde. Não conseguiu escapar da batalha e morreu ao tempo do pôr do sol. Então, vejamos, Josafá estava com a vida tranquila, estava sendo abençoado por Deus, estava servindo a Deus, se uniu a uma pessoa terrível, a um dos piores reis que toda a Bíblia descreve. Ganhou um troféu do pior rei de Israel. E qual que é o fim? O que teria acontecido se Josafá não tivesse clamado a Deus, se Deus não tivesse tido misericórdia? Ele ia morrer junto com Acabe. Então as amizades ruins são dessa maneira, irmãos. Nos sufocam, nos trazem para o buraco, nos trazem até para a morte. Mas as amizades sinceras nos levam para servir a Deus, nos levam para o caminho do Senhor, para fazer coisas boas, nos motivam. Não, irmão, vamos fazer isso. Não desanima não, não some não, vamos fazer aquilo que é certo. Então, irmãos, nós não podemos ter as amizades que Josafá tinha. Nós vamos ver, inclusive, no capítulo 19, que ele é repreendido, se nós lêssemos, por um profeta de Deus. E o que é interessante é que Josafá, mesmo depois de tudo isso, ele não aprendeu. Ele continuou amigo na casa de Acabe. E a Bíblia diz em 2 Crônicas, no capítulo 20, no versículo 35, alguns anos passaram, o rei de Israel agora era Acasias, o filho de Acabe. Porém, depois disso, Josafá, 2 Crônicas, capítulo 20, versículo 35, rei de Judá, se aliou com Acasias, rei de Israel, que procedeu com toda a impiedade. Não mudou a família, está diferente, está igual. Mesmo padrão, mesma questão. E aliou-se com ele para fazerem navios que fossem a Tarsis.
e fizeram os navios em Ezion-Giber. Assim, não, agora vai dar certo, né? A gente não está indo para a guerra, a gente só está fazendo os barquinhos, a gente só vai fazer uma aliança comercial. Porém, Eliezer, filho de Dodavá, de Maressa, profetizou contra Josafá, dizendo: porquanto te aliaste com Acasias, o Senhor despedaçou as tuas obras, e os navios quebraram e não puderam ir atrás. Nenhuma aliança comercial deu certo. Irmãos, a Bíblia fala claramente para nós não nos assentarmos com a mesa dos escarnecedores, para nós não termos comunhão com essas pessoas. Tem muito cristão que acha que ele, sendo uma boa influência, ele querendo servir a Deus, se ele se reunir de pessoas ruins, especialmente quando nós nos convertemos e ainda temos muitos conhecidos que são descrentes, a gente acha que a gente vai conseguir trazer eles, que a nossa boa influência vai trazer todo mundo vai estar servindo ao Senhor. E claro, isso acontece, Deus pode nos usar sim, mas é de uma maneira específica, evangelizando, dando um bom testemunho, não é enfiando no meio de uma roda de escarnecedores, agindo como eles estão agindo, esperando que vai ter alguma mudança. A Priscila mesmo disse esses dias: é loucura esperar mudança, fazer a mesma coisa. Então, se você já estava na roda com os amigos, fazendo a mesma coisa, indo para os mesmos lugares, não tem como você esperar que eles vão mudar de comportamento. Vamos rapidamente para o Salmo de número 1, primeiro Salmo, que nós temos na Bíblia, porque ele fala justamente dessa questão. Salmo de número 1. A Bíblia diz no Salmo de número 1, no versículo 1: bem-aventurado o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes tem o seu prazer na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Está vendo como são coisas opostas? Não tem como você estar em comunhão com os escarnecedores, você está juntado no caminho dos pecadores, andando no conselho dos ímpios e está buscando ter comunhão com Deus. Você pode até ser amigo de um grupo muito grande, mas de Deus você não vai ter amizade. Isso é muito importante entendermos, porque o amigo mais importante que nós podemos ter é Deus. A comunhão mais importante que nós podemos ter é o Senhor, não é algum homem, alguma pessoa, alguma figura. Vamos agora para o Salmo de número 15. A Bíblia diz no Salmo de número 15, versículo 1. Salmo de número 15, versículo 1. Senhor, quem habitará no teu tabernáculo? Quem morará no teu santo monte? Aquele que anda sinceramente e pratica a justiça e fala a verdade no seu coração. Aquele que não difama com a sua língua, nem faz mal ao seu próximo, nem aceita nenhum opróbrio contra o seu próximo. A cujos olhos o réprobo é desprezado. O que é um réprobo? É justamente o que a gente tem falado aqui há algumas semanas atrás. Uma pessoa que se endurece constantemente contra o Senhor é uma pessoa que odeia a Deus. Como Acabe tratou o profeta? O meu inimigo. Eu o odeio. Ele é um réprobo, ele é um rejeitado, ele é um reprovado, uma pessoa que se endureceu tanto contra Deus que não tem mais recurso. O que um cristão vai ter de comunhão com uma pessoa dessa? O que você vai se unir com uma pessoa que odeia a Deus? O que você pode esperar de resultado disso? A Bíblia diz que aquele que habita no tabernáculo, aquele que mora no santo monte, é aquela pessoa que não está buscando fazer o mal. E isso inclui desprezar o réprobo, mas honra os que temem ao Senhor. Aquele que jura com dano seu e contudo não muda. Olha a diferenciação. Desprezar o réprobo, mas honrar os que temem ao Senhor. Buscar se reunir de pessoas que verdadeiramente querem servir a Deus. E chegando perto, então, do encerramento dessa mensagem, vamos ver um exemplo positivo, muito positivo de amizade, a de Davi e Jonatas. 1 Samuel, capítulo 19. Vamos para 1 Samuel, capítulo 19. Perdão, capítulo 18, primeiramente. 1 Samuel, capítulo 18. O que é interessante até da gente parar para analisar? Josafá é um descendente muito distante de Davi. E Jonatas também era uma figura da realeza, também era um príncipe. Então, assim como nós temos duas figuras da realeza, Jonatas e Davi amigos, nós também temos muito mais tarde no futuro Acabe e Josafá, dois reis também. Mas nós vamos ver que o resultado, o saldo dessas amizades é totalmente diferente. 1 Samuel capítulo 18, o princípio da amizade de Jonatas com Davi. Versículo 1 diz:
E sucedeu que, acabando ele de falar com Saul, a alma de Jonatas se ligou com a alma de Davi, e Jonatas o amou como a sua própria alma. E Saul naquele dia o tomou e não lhe permitiu que voltasse para a casa de seu pai. E Jonatas e Davi fizeram aliança, porque Jonatas o amava como a sua própria alma. A Bíblia fala 2 vezes essa questão. O amor aqui não era um amor físico, não era um amor carnal, é um amor sincero. É um amor justamente de fraternidade, de união, de comunhão, de estar com muita alegria de estar próximo da pessoa, de poder ajudar a pessoa. É um amor que nós devemos buscar ter com nossos irmãos e irmãs em Cristo. Um amor íntimo e sincero, de amar o próximo como a si mesmo, como a sua própria alma. Não é uma coisa que vem só com Jesus Cristo. As pessoas às vezes têm essa ideia de que o Antigo Testamento é só ódio, é só morte, é só punição, e o Novo Testamento é só amor, só paz. Tem até a piada, não, o fulano do Antigo Testamento era de um jeito, agora no Novo Testamento está mais tranquilo. Às vezes até falando com pessoas que não fazem parte da Bíblia. Mas a verdade é que Deus não muda. Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e sempre. Então, assim como o Novo Testamento fala de amor, o Antigo também fala. Assim como o Antigo fala de julgamento, o Novo também fala. A importância é nós entendermos o local e a situação. Versículo 4 diz: E Jonatas se despojou da capa que trazia sobre si e a deu a Davi, como também as suas vestes, até a sua espada e o seu arco e o seu cinto. Tem até um paralelo com Acabe, que tirou também as suas vestimentas, mas para se safar. Aqui Jonatas está tirando a sua capa, a sua espada, as suas vestes, o seu cinto, a sua proteção, para deixar Davi mais seguro. Não é para Davi virar um alvo, mas é justamente para ajudá-lo. Nós vamos ver que essa amizade ela cresce bastante com o tempo, ao ponto de Jonatas, inclusive, ficar diante de seu próprio pai Saul, que por alguns motivos quis matar Davi a todo custo. Mas Jonatas, mesmo diante do risco de perder todo o seu status, toda a sua vida, tudo que ele tinha, ele ainda assim foi um amigo fiel a Davi. 1 Samuel capítulo 19, no versículo 1 diz: E falou Saul a Jonatas, seu filho, e a todos os seus servos, para que matassem a Davi. Porém Jonatas, filho de Saul, estava muito afeiçoado a Davi. E Jonatas o anunciou a Davi, dizendo: Meu pai Saul procura matar-te, pelo que agora guarda-te pela manhã, e fica-te em oculto e esconde-te. E sairei eu, e estarei à mão de meu pai, no campo em que estiverdes. E eu falarei de ti a meu pai, e verei o que há, e tu anunciarei. De novo, Jonatas não tinha nada a ver com essa briga de Saul com Davi, inclusive essa briga de Saul estava totalmente errado. Deus passou o reino para Davi, Saul queria a todo custo, então, desfazer o que Deus tinha feito, e Saul era um crente, Saul era um filho de Deus. Outro exemplo também de um cristão que foi para a lama, de tanto pecado, de tanta dureza de coração que ele teve. E Jonatas, mesmo diante dessa situação do pai dele, o rei de Israel, que tinha qualquer autoridade para fazer o que quisesse de ruim com ele, ele se colocou à frente de seu pai, intercedeu por Davi. Ele se esforçou para que o seu amigo pudesse ter esperança. E, infelizmente, irmãos, por mais que Saul aqui nessa passagem ele vai dizer que não vai ter mais problema, a gente vai ver que com o tempo Saul vai ter criado uma paranoia tão grande que ele perseguia Davi sem parar. Mas, no versículo 5 diz: Porque pôs a sua vida em sua mão e feriu aos filisteus e fez o Senhor um grande livramento a todo Israel. Tu leu o versículo 4. Então Jonatas falou bem de Davi a Saul, seu pai, e disse-lhe: Não peque o rei contra seu servo Davi, porque ele não pecou contra ti, e porque os seus feitos te são muito bons, porque pôs a sua vida em sua mão e feriu aos filisteus e fez o Senhor um grande livramento a todo Israel. Tu mesmo viste e te alegraste. Por que, pois, pecarias contra o sangue inocente, matando a Davi sem causa? Jonas, novamente, mostrando muita coragem, fidelidade, amor a Davi. E Saul deu ouvidos à voz de Jonatas, e jurou Saul: Vive o Senhor, que não morrerá. Infelizmente, não durou muito tempo essa fala de Saul, mas, de novo, é um problema que Saul estava tendo, é um pecado de Saul, não é um pecado de Jonatas. Jonatas constantemente foi um bom amigo. Agora, irmãos, vamos para o capítulo 23. Acaba que Saul continua a sua perseguição a Davi. Acaba que há um momento onde há uma separação, então, permanente de Davi com Jonatas.
E o que nós temos aqui em 1 Samuel capítulo 23 é uma desses últimos encontros, esses últimos momentos onde Davi vai se encontrar com Jonatas. 1 Samuel capítulo 23, no versículo 14, a Bíblia diz: E Davi permaneceu no deserto, nos lugares fortes, e ficou em um monte no deserto de Zife, e Saul o buscava todos os dias. Porém Deus não o entregou na sua mão. Vendo, pois, Davi que Saul saíra à busca da sua vida, permaneceu no deserto de Zife, num bosque. Então se levantou Jonatas, filho de Saul, e foi para Davi no bosque, e confortou a sua mão em Deus. E disse-lhe: Não temas, que não te achará a mão de Saul, meu pai, porém tu reinarás sobre Israel, e eu serei contigo. O segundo, o que também Saul, meu pai, bem sabe. E ambos fizeram aliança perante o Senhor. Davi ficou no bosque, e Jonatas voltou para sua casa. Então, um dos últimos momentos em que nós temos essa comunicação direta, a Bíblia descrevendo aqui, de Saul, perseguindo Davi, Jonatas se afasta, encontra Davi e conversa, ele encoraja ele no Senhor. Ele o aconselha, falando para ele esperar em Deus, não em outras coisas. Nós vemos que constantemente, por mais que a gente não saiba muito sobre a vida pessoal de Jonatas, eles falavam muito acerca justamente de fazer a vontade de Deus. A vontade de Deus era que Davi fosse rei, não que Saul fosse. Saul falhou nesse ponto. Então Jonatas mostrou essa grande fidelidade até ao fim. E infelizmente, as ações de Saul acabaram causando a destruição de grande parte do exército de Israel, o que incluiu a vida dele mesmo e de seus filhos. Então nós vamos ver que o fim de Jonas é muito trágico. Ele morre junto com seu pai. Ele ainda mostrou uma aliança ao seu pai, uma fidelidade, de mesmo diante de um exército, lutar. Mas infelizmente, por conta dos pecados de Saul, o exército de Israel perdeu uma série de consequências negativas. E esse foi o fim de Jonatas. Ele morreu em combate, mas ele não morreu como Acabe morreu, em covardia, colocando um alvo no seu amigo, falando em falsidade. Jonatas teve o seu fim como um dos maiores exemplos de uma amizade sincera e honesta na Bíblia. Uma amizade que nós todos devemos buscar tanto ser um Jonatas na vida das pessoas, ser uma pessoa que deixa o melhor que nós temos para os outros, como uma pessoa, nós devemos ser também uma pessoa que busca se rodear de Jonatas e não de Acabes, como Josafá fez. E Josafá fez de novo com os filhos de Acabe. E se nós continuássemos lendo, chega um momento até que um filho de Josafá se casa com uma das filhas de Acabe. Aí o bicho pega. Porque aí dentro do rei de Israel e dentro do reino de Judá, nós vamos ter idolatria, pessoas matando várias outras inocentes. A gente tem uma série de problemas. Então, irmãos, nós não podemos esquecer a influência, o impacto que uma boa amizade pode ter. Pode ser a diferença justamente entre termos um fim esperado, como Davi teve, morreu em boa velhice, em segurança, rodeado de seus filhos, depois de muito ter servido ao Senhor. Olha quantos salmos Davi justamente escreveu. Olha o quanto que Deus o utilizou. Olha quantas coisas boas ele fez. Ele teve suas grandes falhas, como todo ser humano tem, mas ele é chamado o doce salmista de Israel. Ele tem esse título. A Bíblia fala que Davi era um homem que o coração era segundo Deus. Então nós temos que buscar o exemplo dele, e não o de Acabe, e não o de Josafá. Só para encerrarmos então essa história, vamos para 2 Samuel, dessa vez o capítulo 1. 2 Samuel capítulo 1. A Bíblia diz em 2 Samuel, capítulo 1, no versículo 17: E lamentou Davi a Saul e a Jonatas, seu filho, com essa lamentação. Vamos agora para o versículo 25, que dá um foco maior em Jonatas. Como caíram os poderosos no meio da peleja, Jonatas nos teus altos foi morto. Angustiado estou por ti, meu irmão Jonatas. Quão amabilíssimo, quão querido me eras. Mais maravilhoso me era o teu amor do que o amor das mulheres. Como caíram os poderosos e pereceram as armas de guerra. Então esta é uma das últimas menções que nós temos diretamente de Jonas, a sua descendência ainda
estava presente. Inclusive nós vamos ver que Davi manteve a sua promessa, que ele fez a Jonatas, de que ele mostraria amor, ele mostraria benignidade aos filhos de Jonatas. Mas nós vemos que, mesmo com todo esse fim, Jonatas é lembrado como um bom amigo, como um bom exemplo. Um amor que passava de um amor físico, não é um amor carnal, igual um homem tem por uma mulher. É um amor fraternal, um amor que a Bíblia nos ensina a ter pelos nossos irmãos e irmãs. E outra breve questão que eu gostaria de mencionar também, que é muito importante de termos em mente, irmãos, é que nós temos que, acima de tudo, sermos o bom amigo. Nós temos que, acima de tudo, buscarmos fazer a nossa parte. A vida cristã não é sobre o que os outros vão fazer. O fulano me cumprimenta. O fulano não manda mensagem para ver se eu estou bem. O fulano não faz isso, não faz aquilo. Irmão, se nós formos viver a vida inteira lamentando porque os outros não nos tratam bem, essa vida vai acabar. Vai ser um chororó a vida inteira. E não é assim que a Bíblia nos ensina a fazer. A Bíblia não fala, ame aquele que te ama. Cumprimente aquele que te cumprimenta. Busque ser carinhoso, companheiro daquelas pessoas que somente são carinhosas com você. A Bíblia fala para nós amarmos os nossos inimigos, para darmos água quando o nosso inimigo tiver sede, para auxiliarmos ele. Então, irmãos, nós não podemos em nenhum momento, muito menos no trabalho, muito menos em qualquer área da família, eu não vou ajudar minha esposa não me ajuda, eu não vou ter carinho com meus filhos não têm carinho comigo. Irmãos, a vida cristã não é sobre apontar para o outro. A Priscila não faz isso, a Priscila não faz aquilo. Eu tenho feito? Eu estou fazendo a minha parte? Eu estou fazendo aquilo que é certo? E nós temos encontrado, inclusive em igrejas, muitos irmãos que constantemente se lamentam porque os outros não fazem uma coisa ou outra coisa. E podem até estar errados de fato, os outros irmãos, porque ter falta de educação, não cumprimentar, não ser carinhoso. Irmãos, nós temos que seguir o exemplo de Cristo. Nós temos que fazer. Se nós não estamos fazendo isso, nós estamos pecando. Mas não é porque o fulano peca que eu vou pecar. Mas o pastor não faz, então eu não vou fazer. Não é assim também. Se Deus nos ensina a fazer o que é certo, nós vamos fazer. E não viver chorando que o outro não faz. Sem brincadeira, irmãos. Temos exemplos terríveis de pessoas que até saíram da igreja. Porque os outros não estavam conversando com ele. Porque ninguém estava conversando com ele. Porque ninguém dava atenção para ele. E nas conversas que eu pude ter com essa pessoa, eu perguntei, mas ninguém na igreja inteira. Não, tal pessoa faz, tal pessoa me cumprimenta, tal pessoa perguntou quando eu estava doente, tal pessoa orou por mim, tal pessoa fez, mas aqueles ali não fizeram. E essa pessoa ficou tanto se remoendo com essa questão, que hoje em dia saiu da igreja. Olha que absurdo, você destruir a sua vida, você se impactar espiritualmente por conta dos outros. Não nos esqueçamos, irmãos, que um homem de muitos amigos precisa se mostrar amigável. Não fique esperando o outro te cumprimentar. É sempre bom quando a gente chega de novato, a pessoa tratar a gente com respeito, com carinho. Mas o mais importante não é sobre o que o outro faz, é sobre o que nós fazemos. E com isso, então, irmãos, eu gostaria justamente de encerrar essa mensagem. Oremos. Querido Deus, Tu que é o nosso Senhor e Criador, Tu que primeiro nos amou, Tu que nos deu a salvação e que nos dá tantas bênçãos, tantas proteções, ó Senhor, tantos ensinamentos que podemos ter na Tua Palavra. Permita que possamos seguir o restante da nossa semana analisando se as nossas amizades têm agradado a Ti, se estamos nos rodeando de pessoas que temem a Ti, que querem fazer a Tua vontade, ou se estamos buscando amizades como Acabe, se estamos nos deixando influenciar pelo nosso meio. E também, ó Senhor, sonda o nosso coração e vê se há algum caminho mau em nós, se temos apontado tanto para o outro que temos nos esquecido de fazer a nossa parte. Permita com que possamos sempre olhar para Ti, pois Tu nunca falhou conosco. Tu nunca em nenhum momento prometeu e não cumpriu, disse que iria fazer e não fez. Que possamos sempre ter Ti como exemplo e nenhum homem de fato, pois todos pecaram, todos falharam. Senhor, abençoe cada família aqui que se encontra, em seus caminhos de volta às suas casas, e permita que possamos crescer cada vez mais e mais espiritualmente, nos rodeando de bons amigos que buscam servir a Ti. Em nome de Jesus Cristo agradecemos e oramos.
Amém. Amém. Amém, irmãos? Vamos, neste momento, cantar o último hino dessa noite, a voz de melodia.